Já estamos de volta no programa Fiscaliza Geral, aqui na sua rádio Onda Digital, na 92.3 e também na 104.7 aí no estado do Pará e também na nossa TV, no canal 8.2, a rádio A Onda que virou TV, e você pode participar do nosso programa. Para participar é muito fácil. Mande agora a sua sugestão de pauta, a sua denúncia. Venha conversar conosco através deste número que está aparecendo aí no rodapé da sua TV. É o 993-34-1870. Mais uma vez, para você nunca mais esquecer, 993-34-1870. Eu vou conversar com a deputada estadual Maiara Pinheiro. Seja bem-vinda ao programa Fiscaliza Geral, Maiara. Muito obrigada, Alex Braga, obrigada, Nanda, obrigada pelo espaço, e a gente está à disposição. Deputada, a senhora foi a deputada mais votada da história da Assembleia Legislativa. No seu primeiro mandato, já 50 mil votos. A senhora, naquela campanha, fez uma campanha muito tímida. Ficou surpresa com a quantidade de votos? Com certeza, nós ficamos surpresos quando a gente está envolvido em um projeto, a gente não imagina, né, a dimensão que aquele projeto vai tomar. Mas, durante a minha caminhada, eu sentia uma energia muito positiva, eu sentia um carinho genuíno da população, principalmente o povo do interior, que é um povo realmente muito genuíno. E aí veio essa surpresa boa. Na verdade, Alex, eu fui a deputada estadual mulher mais votada da história do estado. Já tiveram outros homens que se destacaram, que tiveram 55 mil votos, mas mulheres nunca se destacaram no pleito como eu consegui esse feito. Então, eu acho que foi um pontapé inicial para uma mulher amazonense entrar para a história e para a gente ser protagonista. Olha, a senhora, inclusive, teve uma votação muito expressiva aqui na cidade de Manaus. Não foi só no interior do estado do Amazonas. A senhora teve uma votação bem expressiva aqui na nossa capital. Isso. Eu percorri os bairros, né, de Manaus. Manaus ainda hoje tem o problema da questão da cobertura da atenção básica. O prefeito Davi tem feito um trabalho brilhante, mas ainda há muito que se percorrer, né, na questão da capilaridade da atenção básica em todos os bairros. Então, eu percorri os bairros, via as demandas, os pleitos, as problemáticas da população, e isso realmente fez com que eu tivesse uma votação louvável. Deputada, o que a senhora falaria agora para as mulheres que estão pensando em entrar na política amazonense? Olha, muito necessário, inclusive... recentemente a gente estava vendo os dados do fórum, né, que incentiva a participação feminina nas políticas públicas, e a gente precisa incentivar mais mulheres terem essa coragem. Não é fácil, é sair da zona de conforto, é entrar numa cova de leões, porque são muitos poderosos, ninguém quer perder, né, poder, espaço. Mas a gente tem condições de pleitear espaços de destaque, né? Eu fui a deputada mais votada no pleito passado. Essa legislatura conta com 5 deputados estaduais mulheres. É histórico também, porque nunca houve, né? Na legislatura passada era só a Alessandra Campelo, mas ainda assim é muito pouco. Nós somos 17% do parlamento. E você vê, existem várias pautas que são muito pertinentes ao nosso público feminino e que a gente precisa estar inserida nessa discussão. A senhora, pode perguntar. Inclusive a senhora, como mãe, como médica, a senhora olha muito pelas gestantes, né? A senhora implantou a obrigatoriedade da realização de exames de ecocardiograma fetal e também da ultrassom morfológica. A senhora poderia falar mais sobre esse assunto? Ah, sim. A ultrassom morfológica é aquela ultrassom que a gestante faz para fazer uma triagem de malformação congênita, né? Para descobrir se tem... Isso, para descobrir se tem a malformação congênita. As mais comuns, claro, síndrome de Down, Turner, aquelas que são facilmente triadas. E as mulheres gestantes do Amazonas não tinham esse direito no SUS, né? Eu comecei a fazer residência de GO, então eu participava muito dos ambulatórios ali do Araújo Lima, e eu via que as gestantes geralmente tinham que pagar esse tipo de exame. Então,
enquanto eu estive grávida e quando eu tive... esse exame? Eu acho que cerca de 300, 400 reais é caro. E caro. tem eu acho que um salário mínimo, para né? quem recebe o salário mínimo é muito Vive de custoso. bolsa de família, né? Isso, é muito custoso. E o ecocardiograma fetal é para ver a malformação congênita cardíaca. E o importante também é que a gestante descubra isso ainda intraútero, porque a chance de sobrevida dessa criança aumenta se ela for operada até 7 dias de nascimento. Então, existe uma janela de oportunidade. Eu, enquanto médica, sabedora disso, então, virei uma entusiasta para que as mulheres amazonenses tivessem realmente esse direito. Essas leis acabaram de ser sancionadas e agora a gente tem que reunir e pressionar a Censa e a Suzam para que elas sejam cumpridas. Eu gostaria que a senhora explicasse para as mães que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é esse projeto, como é que funciona esse projeto. As pessoas, quando vão ao hospital agora, podem exigir esse exame? Exatamente. O projeto foi aprovado, foi sancionado e agora a gente precisa pressionar a Censa e a Suzam para que ele seja executado. A gente tem que ver aonde essa ultrassom morfológica vai ser feita por parte da Censa e a Suzam vai cuidar do ecocardiograma fetal, porque um exame é da atenção básica e o outro exame é da atenção secundária, que seria, então, a cargo da Suzam. Então, esse projeto ele atinge tanto a prefeitura quanto o governo do estado. Exatamente. Mas precisa definir, por exemplo, qual maternidade vai fazer isso no estado e qual maternidade vai fazer isso no município. Esse é o próximo passo. Fazer essa reunião Censa Suzam para realmente definir em que locais a gestante pode procurar esse tipo de exame. E isso está em que momento? Está exatamente nesse momento. Já foi sancionado e agora a gente vai fazer uma reunião no seio da comissão, justamente para definir quais são as maternidades, quais são os locais que as gestantes podem procurar. Agora, óbvio, nem sempre vai ser uma procura a cargo da gestante. Ela tem que ser encaminhada pelo médico da atenção básica. Tem que ter a indicação, vai ter que ter a indicação. Quando precisa, a mesma coisa o ecocardiograma fetal, porque a gestante não tem como discernir isso, né? Saber quando ela vai precisar disso. Existe. A senhora também... Eu nem sabia que existia ecocardiograma fetal. É novo para mim. Exatamente. Isso, inclusive, pode mostrar uma doença cardíaca da criança ali. Exatamente. Malformação, uma cia, um pertuito não fechado, né? Ventrículos que se comunicam, então... Isso é muito comum, então a gente precisa realmente legislar nesse sentido. Olha, a senhora também foi incentivadora do projeto para a redução de casos de morbidade materna grave no Amazonas. O que é isso? Eu ficava muito curiosa em saber que o estado do Paraná é o estado hoje que tem a melhor saúde do Brasil. Então, eu fiz um intercâmbio de informações, eu estive no estado, conversei com o governador de lá, o secretário, e levei minha equipe da Comissão de Saúde. E um dos dados alarmantes que eu tive lá foi que aqui no Amazonas a gente tem a maior taxa de mortalidade materno-infantil. Então, aqui morre muita gestante e muita criança nesse período perinatal. E a maior causa de morte são causas evitáveis, né? É a pressão alta, é a diabetes. Isso me traz, de novo, um mau manejo dessa gestante. Por que ela está morrendo de sangramento? Por que ela está morrendo de pressão alta? Ela não foi acompanhada no pré-natal? Então, lá eu tive o conhecimento desse projeto, NIRMIS, lá chama Mãe Paranaense. E aqui eu coloquei o projeto Sentinela da Vida. Legal. Que é onde começa a vida, né, do cidadão. E esse projeto nada mais é do que um programa de vigilância. Todas as vezes que a mulher no pré-natal ela tiver alto risco, essa mulher vai ser muito bem cuidada por uma equipe específica que vai ligar para essa mulher. O médico liga para essa gestante, diz, olha, a importância desse exame. Você tem que ir na consulta, você tem que fazer triagem para toxoplasmose, você tem que fazer cardiotocografia. Então, ele cuida dessa mulher de uma forma muito mais próxima. E isso é importante porque, às vezes, as gestantes, elas não entendem, né? A minha tataravó não fez no pré-natal, a minha irmã engravidou, não fez nenhum ultrassom, e acho que isso não é importante. Mas é importante, justamente para evitar essas mortes que são evitáveis. Eu percebi também que a senhora, a gente está vendo aqui que a senhora tem uma emenda de 1 milhão para a construção do primeiro anexo hospitalar voltado justamente para as mulheres gestantes no interior do estado, principalmente elas que também não têm tanto acesso a informações, né? Exatamente. Lá no município de Tefé, eu tive uma votação também expressiva e hoje o prefeito que lá está, ele tem trabalhado
bastante pela saúde, eu tenho contribuído. Ano passado eu dei R$1 milhão, mas para a saúde de custeio e investimento, que foi um ano muito difícil, nesse sentido, para todos os municípios do interior e também para a capital. Sim. E esse ano eu dei a ideia para ele organizar a questão da atenção à gestante, porque lá é um município polo, atende todo o Médio Solimões. Quari já tem um anexo hospitalar de gestante organizado, mas Tefé precisa de algo ainda maior, porque Tefé é um município polo de fato. E aí a gente viu lá uma área ao lado do hospital, que daria para fazer, antigamente era a casa de parto, né, das parteiras, e hoje o prefeito se comprometeu de reformar e de fazer toda uma estruturação para se tornar, então, esse anexo hospitalar para gestantes, como se fosse uma maternidade, mas dentro do próprio hospital, para ter toda a rede de gás já otimizada. Maravilha. Isso tem data para entre a distribuição do recurso até a execução do projeto, até a execução da obra? Isso demora quanto tempo, deputado? Eu creio que uns 8 meses, né? Não demora muito porque é uma reforma, já tem um prédio, já tem a rede de gás do próprio hospital. A emenda já foi demandada? Não, a emenda tem até junho para ser paga, né? Por conta que esse ano é um ano eleitoral. Mas eu acredito que a gente vai conseguir sim, até junho pagar a emenda e a partir de junho o prefeito tocar a obra. Eu ainda quero voltar aqui nesse programa Sentinela da Vida, porque para mim me chamou muito a atenção esse programa, porque a senhora fala de uma coisa que é assustadora, que é o índice alto das mortes das gestantes aqui no estado do Amazonas. Isso se dá por vários motivos. E esse projeto é um projeto que ainda é projeto, projeto ainda vai para a sanção do governador. Qual é o estágio que está esse projeto? Esse projeto, como ele requer RH específico, né? A gente vai precisar de enfermeiro obstetra, de obstetra que seja o coordenador do programa, enfim, como ele requer RH, que é pessoas, e vai ter um gasto extra para o executivo, eu fiz em forma de indicativo. Eu não posso legislar obrigando o executivo a gastar. Então, eu fiz um indicativo, eu já mandei para a FVS, eu já conversei com o governador a respeito dele, e a gente vai ter uma reunião amanhã, FVS, junto com a doutora Ione ali do Getúlio Vargas, que é uma entusiasta também dessa questão da atenção à mulher gestante, ela é professora do Getúlio Vargas, da UFAM, e a gente vai reunir todo o corpo técnico para a gente começar a realmente desenhar o projeto. Então, ele é em forma de indicativo. Isso vai custar quanto para o governo do estado? É isso que eu preciso conversar com eles, para justamente eles estudarem essa questão do recurso. Amanhã vai ser a reunião justamente para eles tentarem entender isso. A senhora foi no Paraná e disse que esse projeto ele salva vidas lá no Paraná, inclusive. Com certeza. Inclusive eu estive no Uber e o Uber falou, olha, a minha esposa, ela está grávida de gêmeos. Eu tenho plano de saúde, mas eu e ela preferimos ficar no SUS, porque aqui existe um programa que quando a mulher tem a gestação de alto risco, eles me ligam toda semana, semana para ela, chamam ela para fazer os exames, dão prioridade de atendimento para ela, prioridade nos exames. Então isso é grandioso, porque para você escutar uma pessoa comum falando isso... A senhora chegou a perguntar quanto que custou isso aos cofres do Paraná? É diferente, né? Porque lá são mais municípios. A regionalização acontece já lá há muito tempo. Aqui a gente ainda não tem regionalização de saúde bem implementada. Então, é bem difícil a questão geográfica. Mas não deve ser muito custoso, não. Deputada, é só a questão do RH mesmo, que tem que ser paga mês a mês. Deputada, a senhora veio do interior do estado do Amazonas, de Quari. O estado do Amazonas não tinha UTI. E... Eu sei que a senhora brigou ali para que o estado do Amazonas tivesse UTI, e agora alguns municípios já têm UTI no estado do Amazonas. Como é que é esse processo de levar a UTI, a importância de se ter UTI nos municípios do estado do Amazonas, a senhora que vem do interior do estado? Nossa, de suma e que é médica, né? Para você ter noção, do Brasil, o Amazonas é o único que não tem regionalização de saúde. Então, a gente precisava realmente avançar nesse sentido. Hoje, saber que o interior também dispõe de leitos de UTI é um alívio, né, para a população, ela ter esperança de ter um atendimento igualitário.
E para os prefeitos, o que é difícil? É a manutenção. Então, hoje o governador está entregando esses leitos, ele já entregou Tabatinga, Parintins, Tefé, né? E ele está hoje viabilizando a questão da manutenção dos leitos, dos profissionais que vão precisar ser alocados para lá, diálise, né? Porque todo leito de UTI tem que dispor de tratamento de diálise, de hemodiálise. Como é que era feito a diálise no interior do estado do Amazonas? Não tinha. Nossa. A pessoa então tinha que vir para Manaus. Tinha que vir para Manaus. Que tinha um lugar só aqui em Manaus também que fazia. Sim, a clínica renal. Que era a clínica renal de diálise. Antigamente a Santa Júlia também, mas depois de um tempo só a clínica renal. É realmente periclitante. Nossa. A situação era realmente assustadora. E para te ter ideia, a gente também tem uma grande dificuldade de pessoas profissionais, né, que se disponham a ir para o interior. Eu, enquanto gestora de Quari, na verdade, eu não era secretária, mas sempre estive orientando, né, o secretário que lá estava. Na época da pandemia, na primeira onda ainda, nós fizemos várias propostas para a clínica renal ir até Quari e nos dispor da diálise lá, e não conseguimos, porque eles não tinham nem o suficiente para arcar com a demanda de Manaus, né? 28 de agosto, tudo. Então, eles não conseguiam ir realmente para Quari. A gente fez um chamamento público, mas também não conseguimos nenhuma empresa de fora. Então, é um problema realmente muito sensível. Precisa de um investimento vultuoso do governo do estado, comprometimento desses profissionais para a gente conseguir realmente solucionar o problema. E nós conversávamos sobre a questão do projeto Sentinela, que eu vou voltar a falar de novo desse projeto, porque para mim é um projeto sensacional. Espero que saia logo dessa questão burocrática e que as maternidades de Manaus possam realmente desenvolver esse projeto, porque é um projeto que realmente salva vidas. Em outro programa que eu apresentei, eu simplesmente fiz umas 4 ou 5 matérias de mães que morreram juntamente com o filho. Eu estou falando de Manaus. 5 é uma dimensão enorme para Manaus. Então, a gravidez era de risco e acabou que para onde foram não tinha UTI ou não tinha leito, enfim, e foi se acumulando e a pessoa morreu. Enfim. Mas a senhora falou da questão da regionalização. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é a regionalização e por que isso melhora a saúde pública no interior, por exemplo. É justamente organizar, né, os serviços ofertados, ter em mente qual município vai atender a demanda do outro município que é menor e ter serviços de referência de alta complexidade, né? Hoje, o paciente, a mulher que precisa, por exemplo, fazer um preventivo, um simples preventivo, ela faz lá na atenção básica do município dela e às vezes demora mais de 6 meses para chegar ao resultado. Então, o que acontece? Muitos desses preventivos, quando vem o resultado, já está um resultado que é inexíquo, né? Não tem como mais ser analisado. E pior ainda, quando ela tem uma lesão pré-cancerígena, ele não acusa essa lesão pré-cancerígena, isso vira um câncer, aí daqui a pouco a mulher está com câncer de colo de útero avançado, já chega em Manaus já precisando de diálise. Aí, mais uma vez, já aumenta a nossa demanda aqui de diálise e perde também a chance a oportunidade de tratamento e de cura, né? E mulheres jovens. Isso acontece muito. O Amazonas é o único que tem o câncer mais comum entre as mulheres, depois de pele, que isso é o mais comum no Brasil inteiro. É o câncer de colo do útero. Isso traduz um atraso muito grande, uma miserabilidade grande da população e dos serviços ofertados. Então, esse é um exemplo mais do que real do que seria a regionalização de saúde, a gente poder ofertar nesses municípios polos esses serviços. Se a mulher pudesse fazer uma conização já lá em Tefé, ela não precisaria vir aqui já com câncer avançado, porque ela já teria o tratamento da lesão pré-cancerígena lá em Tefé. Isso faria com que ela não tivesse gasto de passagem, a prefeitura também, que é o chamado TFD, gasto também com a questão social da família, que fica aqui, não tem onde ficar, não tem como se alimentar. Custo, enfim, né? Então é um emaranhado de custos que a gente poderia estar prevenindo e ia também evitar gastar mais com saúde, né? Deputada, eu falava que Quari foi a cidade que mais estava preparada naquele momento, e eu falo disso porque conversei muito com o presidente da associação do município, a época que aconteceu
que o Amazonas ficou sem oxigênio, e o Jair falava bem assim para mim: Alex, Quari é a única cidade que ainda tem oxigênio. Vocês conseguiram se antecipar a esse fenômeno como? Justamente. Em 2020, na verdade, dezembro de 2019, quando eu vi os rumores dos primeiros casos na China, né, e eu sempre estou em contato com os colegas médicos, alguns de São Paulo, alguns daqui da capital, eu liguei para o secretário e disse: olha, compra respirador. Vai faltar respirador no mundo e no Brasil. Ela fez uma dispensa e comprou 5 respiradores. Quari era o único município que tinha respirador. Mais para frente, a gente descobriu que não eram os respiradores que eram o X da questão do Covid. Mas, assim, todas as especulações que a comunidade médica tinha, eu sempre ligava para ela, orientava. E a gente realmente tomava uma frente. A gente chamou colegas especialistas, né? O Dr. Franklin, inclusive queria mandar um abraço para ele. Ele que foi meu professor, ele é muito estudioso ali da questão do tropical, né? Ele trabalha no Hospital Tropical aqui de Manaus, e lá em Quari é o único município que tem um hospital tropical do interior do Amazonas. Então, doenças tropicais, hepatite, tuberculose, as doenças infecciosas a gente consegue tratar com excelência lá em Quari por conta desse instituto tropical que a gente tem lá. E o Dr. Franklin, ele trabalha em Quari nesse sentido. Ele é infectologista e ele fez todo um protocolo para a gente de atendimento. Tanto na atenção básica, né, tentando tratar a prevenção de agravamento desses pacientes, como também o manejo no hospital. E tudo que ele pedia: Mayara, eu preciso de corticóide, eu preciso disso, eu preciso de Clexane, tudo a gente ia atrás para conseguir, para dar os meios para aqueles médicos conseguirem realmente combater aquilo. Além disso, a usina de oxigênio. A gente fez uma compra de cilindro. A gente comprou a usina de oxigênio também. A gente foi o segundo município a comprar. Parintins só tinha comprado antes da gente. E a gente também conseguiu comprar no meio daquele fuzuê em seguida e antes que faltasse para todo mundo. E a gente ajudou até Tefé e os municípios ali ao redor. Deputada, se fala muito na falta de oxigênio no estado do Amazonas, mas o interior do Amazonas não tinha usina de oxigênio. Inclusive, os hospitais da nossa capital, aqui em Manaus, eles não tinham usina de oxigênio. Isso poderia ter salvo muitas vidas, né? Certamente. Hospitais de grande porte, SPAs, cada hospital desse tem que ter uma usina de oxigênio para ter sua autoprodutividade ali, né? Autossustentabilidade. É muito ultrapassado, você tem que estar esperando, né, aqueles carros chegar ao cilindro. Justamente. Inclusive, eu conversei muito sobre isso com o Dr. Anuar, que tem sido um bom secretário de saúde, por ser entendedor de saúde, né, ele é médico, ele entende especificamente da área, e ele conseguiu agora destravar todo esse trâmite da questão da compra das usinas de oxigênio. Ele falou que demorou 9 meses, por conta de toda a burocracia que existe, né, da legislação do TCE, do Ministério Público. E agora, em conjunto com todos esses órgãos de controle, ele conseguiu desenrolar e ele disse que está comprando as usinas de oxigênio. Nessa época da pandemia, a senhora estava grávida e a senhora estava visitando os hospitais. Foi um desafio para a senhora? Sempre é um desafio, né? Foi um momento muito angustiante. Inclusive para o parlamento, porque era um momento que a gente não tinha as informações, nem mesmo o executivo tinha as informações. A gente ligava para o governo federal, ninguém tinha as informações. As ações foram um pouco descoordenadas ali naquele momento de desespero e aconteceu o que aconteceu, né? A fatalidade. Médica, né? Grávida. Ali. Foi uma fatalidade, mas eu enxerguei ainda mais a problemática dos colegas que estavam ali nos plantões, né? Foi um momento de guerra e que eu me compadeci e me solidarizei com todos eles. Todos os profissionais, não são os médicos, mas também os enfermeiros, os maqueiros, que realmente vivenciaram aquilo ali. Eu acho que eles vão levar para o resto da vida. Bom, a senhora foi uma das primeiras deputadas a propor o consórcio público para comprar a vacina contra a Covid-19. E não só a senhora, eu quero aqui também dar de César o que é de César e Deus o que é de Deus. O deputado Josué Neto, que agora é conselheiro também, inclusive disponibilizou dinheiro para que fosse comprado e feito esse consórcio. Era muito importante naquele momento, né, deputado? Sim. Naquele momento, o pequeno não tinha poder de compra. Por mais que ele quisesse, por exemplo, o Quari queria comprar sua própria vacina,
Mascoaré é um município pequeno, diante de, né, grandes estados que estavam pleiteando as compras das vacinas. Então, pensando nisso, a gente pensou realmente em propor a questão do consórcio, para que o estado do Amazonas fosse realmente como se fosse o paternal, né? E pegasse todos os municípios que tivessem interesse e fizesse uma compra única, porque o poder de barganha seria muito maior, conforme fosse maior a compra. Inclusive, a UEA também queria comprar, a Universidade Estadual do Amazonas queria comprar, e o doutor Cleinaldo me ligando desesperado, mas pelo amor de Deus, eu quero comprar essa vacina. Vamos fazer alguma coisa, vamos propor esse consórcio e enfim, logo em seguida conseguiu-se, né? O prefeito de Manaus, juntamente com o governo do estado, conseguiu realmente comprar e hoje, graças a Deus, o Davi tem feito um bom trabalho nesse sentido, né? Fez o dia D agora de vacinação no sábado e ainda bem a gente avançou nesse sentido. Inclusive, a senhora propôs uma emenda de 50 milhões para a compra de vacinas. Sim, foi uma proposta que surgiu do meu gabinete, logo em seguida os deputados na hora do plenário, Mayara, vamos transformar isso em uma proposta coletiva, na hora, vamos, se for para aprovação de todos os colegas, vamos. E aí a gente transformou numa proposta coletiva, onde a gente colocou na lei orgânica, né, anual do Estado, a emenda de 50 milhões do orçamento para a compra direta de vacinação. Então, existia dinheiro em caixa. Existia dinheiro. Eu acompanhei essa problemática de perto, inclusive no dia 7 de janeiro, a senhora foi a primeira deputada a interromper ali o período de férias para discutir a questão aí da Covid-19, que nós estávamos ali, começando ali aquele período do ápice, que quando falta oxigênio na cidade de Manaus. Interrompemos o recesso, fizemos várias reuniões na Comissão de Saúde, participamos das discussões dentro do CCIH, que era onde tinha as discussões, né, de toda a equipe técnica do Ministério da Saúde junto com a Secretaria. Enfim, foi um momento de realmente muita turbulência para o estado do Amazonas. Pode perguntar. É que eu ia mudar um pouco o assunto, né? Isso. Que a doutora Mayara, ela é engajada na questão da violência sexual da violência contra a mulher. Isso. E tem vários projetos com relação a isso. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, ainda mais que a gente vive num mundo em que a mulher ela é agredida diariamente. A cada 1 minuto, 8 mulheres são espancadas, né? Exatamente. É realmente também muito impactante essa realidade, é um absurdo, completo absurdo. E eu tenho várias leis nesse sentido. Eu vou destacar 2, que para mim são as mais importantes. Uma foi um indicativo que eu fiz ao governo do estado, para que todas as terceirizadas de RH, por exemplo, o governo vai licitar a limpeza do hospital X, a limpeza do hospital Y, tudo isso é terceirizado hoje, né? Que a gente chama de licitações do meio. E eu fiz um indicativo para que 2% de todas as licitações que fossem feitas no que se refere a RH fosse destinado vaga para mulher violentada, porque muitas das vezes as mulheres dependem do agressor, dependem financeiramente do agressor. Então isso faz com que elas fiquem inibidas ou desencorajam elas a denunciar e a realmente sair daquele ciclo, daquele vício, né, de violência doméstica sem fim. O outro projeto que eu queria destacar é o projeto de prioridade de atendimento. Às vezes essa mulher ela fica constrangida, ela não quer repetir a mesma história para vários órgãos. Sim. Então ela teria prioridade de atendimento no Ministério Público, na Defensoria e na questão jurídica, né? Muitas chegavam até mim e diziam, doutora, mas demora muito, olha, eu fiz minha denúncia tal dia, até hoje o juiz ainda não deu nada. Aí chega até a desistir, porque aí o homem vai lá, né, queixa ela, diz que vai mudar. Então eu queria mais celeridade nesse sentido, então eu garanti agora prioridade de atendimento para toda mulher que for violentada domesticamente. Isso já virou lei? Isso já virou lei. E o Ministério Público, a Defensoria e o TJ já foram informados que hoje a mulher que foi violentada ela tem que ter prioridade de atendimento. Olha que maravilha, hein? Deputada, eu quero voltar para a saúde. Vamos voltar para a saúde, que eu gosto de conversar da saúde. A gente tem recebido muitas denúncias aqui de empresas terceirizadas que estão atrasando salários de profissionais. Inclusive, nós vamos daqui a pouquinho colocar uma matéria. Eu vou, não porque não dá mais tempo, mas no próximo bloco eu vou colocar essa matéria de profissionais ali do João Lúcio e do Joãozinho, que estão há 4 meses sem receber salários, empresas terceirizadas. O que a senhora
como deputada, acha de empresas terceirizadas que recebem do governo e não pagam os seus funcionários? Nossa, isso é um absurdo, né? Elas deveriam ser notificadas e ser impedidas de participar novamente de uma licitação pública, né? Lá em Quari, quando algum fornecedor não fornece ou não realmente comparece com aquilo que estava previsto no contrato, ela é notificada, retirada do pleito e faz uma nova licitação. Então, aqui o governo do Estado, uma coisa tão grandiosa como é o governo do Estado, ele deveria agir dessa forma. Notificar a empresa 1, 2, 3 vezes, desqualificar essa empresa e impedir que ela dispute novas licitações. E aqui o que a gente vê não é isso, né? É o contrário, elas baixam o valor para ganhar a licitação, aí ganham a licitação, não pagam os funcionários e, às vezes, acabam ganhando outras licitações de outros serviços. Então, isso realmente é muito preocupante. Inclusive, deputada, eu recebi aqui uma mensagem de uma ouvinte. Ela pediu para... bom dia, sou enfermeira da CIGEAN e não gostaria de me identificar temendo retaliação. A CIGEAN está sem pagar a gente indo para o 2º mês. A gente cobra e dizem nada. Poxa, trabalhamos com primo horário e nada. Obrigado, se puder fazer a denúncia, sem citar meu nome, eu agradeço. Nossa, eu vou fazer, então, assim, eu vou fazer uma reunião na Comissão de Saúde, me comprometo aqui agora. A gente chama essas empresas, entende qual é o processo de cada uma, né? O que está faltando para que cada uma cumpra com os seus funcionários e tentar viabilizar uma solução. Porque o que acontece, Alex, é que cada empresa tem uma situação particular. Algumas empresas são processo indenizatório, outras empresas praticaram realmente um preço muito abaixo do mercado e não estão conseguindo pagar esses funcionários. Então, eu preciso analisar qual é o caso de empresa por empresa. O processo indenizatório já não tinha acabado lá durante a CPI? Não. Ele foi exposto durante a CPI, eu já falava muito sobre isso. Antes mesmo da CPI acontecer, nas minhas reuniões da Comissão de Saúde, a CPI expôs esse problema, começou-se a fazer licitações, mas ainda hoje existem muitos processos indenizatórios. Deputada, eu queria que a senhora falasse sobre o processo indenizatório depois do intervalo comercial, para a população entender o que é o processo indenizatório, porque as pessoas escutam a gente falar do processo indenizatório e não sabem o que é o processo indenizatório e nem como funciona a licitação. Porque, às vezes, é comum que as pessoas culpem o secretário, culpem o governo, culpem todos, inclusive o deputado. Mas, às vezes, quem está com o documento em falta é a própria empresa terceirizada e não pode receber, porque existem leis que impedem de receber. Deputada, eu gostaria de falar um pouco lá de Quari. Quari foi o primeiro município do estado do Amazonas a fazer o Prato Cidadão. Isso. A cozinha comunitária, ela existe em Quari com outro nome, né? Lá é cozinha comunitária, desde 2001. Então, ainda no primeiro mandato do meu pai, ele já teve essa visão, né? Não só isso... Como é que funciona esse cozinha cidadão? Lá não paga nem R$1. Não paga nem R$1. Quantos restaurantes? É só um, né? Porque a cidade é pequena, né? Querendo ou não. É mais ali para a região urbana, mas também existia as combis e os carros já vinculados ao desenvolvimento social, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que pegavam as pessoas ali dos flutuantes ou da beira que precisassem e levavam para comer na cozinha comunitária. Então, lá em Quari não pagava-se nem R$1 e as pessoas em vulnerabilidade social tinham direito à alimentação. Ainda tem esse projeto até hoje? Tem. Quantas pessoas são atendidas por mês, assim, por dia? A senhora tem esses dados? Eu não tenho esses dados hoje atualizados, não. Mas sempre que a gente vê que existe uma pessoa em vulnerabilidade social, ela tem esse acompanhamento pelo desenvolvimento social do município. Outro projeto que vocês foram os primeiros também foi a Guarda Municipal Armada. Vocês pediram isso antes do prefeito Davi Almeida. Por que o Davi já está na fase de execução já? A última vez que o subsecretário esteve aqui, o Júnior Nunes disse que daqui a 3 meses os guardas municipais já vão estar nas ruas com viaturas, inclusive com armados já. Eu acho que é questão de know-how, né? Existe
um trâmite burocrático para que isso se torne realidade. Inclusive, a gente precisa de uma anuência da Polícia Federal e da Polícia Militar. Então, o ofício foi mandado, né, o projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de Quari, o ofício foi enviado para a Polícia Federal e para a Polícia Militar, e agora a gente precisa da resposta desse ofício e da anuência da polícia que trabalha de forma armada no estado do Amazonas, para dar o treinamento e para executar isso lá na Guarda Municipal de Quari. Isso vai gerar quantos empregos em Quari? Porque se vocês vão armar a Guarda Municipal, vocês vão fazer concurso também, né, deputada? Eu não tenho hoje o número de quantos empregos, mas na época que eu era vice-prefeita, nós tínhamos 30 guardas municipais na cidade. Então, eles já existiam, já trabalhavam lá na cidade do concurso antigo, ainda da época do meu pai, só que agora eles trabalhariam com mais condições de trabalho, com armamento, né? Aumentar e mais seguro. Esse efetivo. Hoje a gente precisa também de mais efetivo da Polícia Militar, né? Polícia investigativa, uma polícia que pode trabalhar de forma armada mais pesada no município, inclusive porque lá em Quari tem a questão da pirataria, né? Então a gente precisa combater isso com muito afinco. Na época da campanha agora da eleição suplementar, nós tínhamos mais de 100 guardas, né, mais de 100 policiais na cidade. E foi todo mundo embora e hoje a gente ficou realmente sem esse efetivo. Com quantos? Com 10? Ficaram 10 Eu lá? acho que 9. 9, né? Não, porque a questão da Polícia Militar, o efetivo da Polícia Militar no interior, ele é bem precário, não só em Quari. Tem município que tem 2 policiais. 2, 1... Como é que se faz segurança, né, com um quantitativo desse? É por isso que a gente tem que ter cuidado para não perder o nosso estado para realmente o vandalismo. Um assunto, por exemplo, Quari tem um lance da pirataria, não é só Quari, a maioria. Tefé, né? Ali a fronteira, Tabatinga. A base Arpão, começa ali de Tabatinga para baixo, né? Exatamente. Aí vem descendo ali. Vocês também foram os primeiros a fazer transferências de renda, né? Isso. Antes de pandemia, antes de tudo isso, ainda na época do meu pai, no primeiro mandato dele, já existia a Bolsa Cidadania, que ele chamava, né? Lá em Quari a gente chama de Bolsa Cidadania, Bolsa Estágio e... Bolsa Estágio para Bolsa Estágio é o primeiro emprego, é o menor aprendiz. Ele ganha um dinheiro para trabalhar ali na área que ele pretende cursar e ele já recebe um salário por isso. Então, e também o Bolsa Esporte, né, o Bolsa Atleta. Então, o Quari, desde a época do meu pai, em 2001, também já tinha esses programas de transferência de renda. E na época do meu pai já era R$300. Então, imagina, hoje o prefeito Keyton paga R$600, né, de transferência de renda. Tu tem mais ou menos um número de quantas pessoas são beneficiadas? A gente tentou fazer para 10 mil, né, mas infelizmente o nosso opositor impediu, depois a gente conseguiu na justiça aumentar esse número de novo, mas hoje a gente está só com 3 mil pessoas cadastradas nessa transferência de renda. A 10 mil, isso. Em 10 mil. Projeto de lei. Mas tem assim uma data para se chegar a esse número? Aí tem que ver a saúde financeira do município, é o prefeito que sabe avaliar melhor, porque eu realmente não sei precisar uma data. E vocês também foram os primeiros a distribuir o Fundeb, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Abono salarial para os professores. Isso foi uma conquista muito grande. Eu acho que o Adail gestou muito jovem, mas mostrou um comprometimento com a educação. E em 2017, ele conseguiu dar todo esse Fundeb para os professores, né, já eleito em 2017. E foi uma coisa que saiu assim nos jornais nacionais, né? Então foi um alcance muito grande, um destaque muito grande e conquistou o respeito dos educadores, né, dos professores de Quari. Uma classe que por tradição é um pouco crítica, e tem que ser, porque são os educadores do município, e que hoje, graças a Deus, também enxergam na gente o comprometimento e responsabilidade. Então, deixar um abraço aqui para o meu irmão, que é pré-candidato a deputado federal, mais uma vez falar da alegria que eu tenho. Já chamei ele umas 300 vezes aqui. Aberto para ele, a gente está... Pode deixar que ele vem sim, que ele se dá muito bem com o Alex, é o mesmo perfil e está tudo certo. Mayara, a gente está finalizando aqui nossa entrevista, mas a gente falou de várias ações que vocês já fizeram em Quari, e vocês não perdem eleição em Quari, mesmo com toda a campanha negativa que se faz em torno da família Pinheiro, e vocês conseguem
E eu vou falar uma expressão bem popular aqui, eu não sou de puxa-saco político nenhum, tu sabe disso, você me conhece muito bem, e vocês dão surra em qualquer político que vai lá disputar a eleição. Isso se deve ao quê, mano? É um trabalho, né? Eu sempre digo que trabalhar com responsabilidade, priorizando sempre a população, ter um relacionamento com essas pessoas, elas conhecem a nossa história, então é muito mais fácil transitar em Coari. Eu sei que todas as vezes que eu chego lá eu tenho minhas forças renovadas, porque aquele povo realmente conhece a história da nossa família. É óbvio que nunca vai ser 100%, Coari ainda tem muito que crescer, o que avançar, e é por isso que hoje o Keyton, ele dispõe de um plano de governo que vai avançar ainda mais no saneamento básico, no que ainda nos resta e nos falta, né? Tomografia, que a gente precisa comprar para o nosso hospital, mas falta muito pouco em comparação com outros municípios, falta muito pouco em comparação a outras gestões que já, nossos opositores que já tiveram oportunidade de pegar o bastão da prefeitura e nada fizeram. E depois que saíram de lá, não consegue se eleger nem para vereador, né? Justamente, eles se mudam até de estado, de país. Tem um ex-prefeito de lá que não mora mais nem em Brasil. Muito obrigado pela entrevista, Mayara Pinheiro. Você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa. A entrevista foi muito boa. Muito obrigada pelo espaço, Alex. Obrigada, Nanda. É sempre muito bom poder falar com jornalismo tão competente como é o de vocês, né? Que já tem um respeito da população. Eu me coloco sempre à disposição. Lá na Assembleia, eu já te disse em outra oportunidade, nós temos a campanha no meu gabinete, Sua Ideia Pode Virar Lei, onde eu chamo a população para participar do meu mandato. Eu já tive 2 leis aprovadas que foram de iniciativa popular, e eu acho isso muito salutar, muito benéfico realmente, porque a população enxerga de que forma ela pode ajudar até a sua qualidade de vida melhorar dentro do estado do Amazonas. Então, queria apenas agradecer realmente a oportunidade, dizer que a Comissão de Saúde está à disposição. Eu já vi aqui a questão das denúncias dos atrasos de salário. Eu vou fazer uma reunião na comissão, já me comprometo a avaliar o que é essas situações, uma a uma, manda para mim, para o meu gabinete, para que a gente tente solucionar e entregar aí mais benefícios para a população. De verdade, muito obrigada pelo espaço.